Boa noite, Diego. Boa noite a todos e todas. Eu diria mais, né? O Brasil volta à civilização com a imagem de um presidente sendo vacinado em público por seu vice, né? Ou seja, você tem um quadro em que em qualquer lugar do mundo, qualquer governo civilizado, para incentivar campanhas de vacinação, o principal funcionário público do país vem a público, se deixa vacinar, mostra que a vacina ela é segura. O que Bolsonaro fez foi o contrário. Durante a pandemia de Covid-19, ele fez questão de questionar a segurança da vacina. Ao falar que ele, se eu for me vacinar um dia, serei o último, na verdade ele estava dizendo para as pessoas: olha, eu não confio na vacina, vacina quem quer, mas eu não confio. Ou seja, estava fazendo um desserviço à saúde pública que acabou custando milhares de vidas de pessoas que acreditavam na vacina, mas pararam de acreditar devido ao negacionismo de Jair Bolsonaro. Agora, Lula se deixa vacinar, como ele já fazia antes. Tem uma foto famosa dele sendo vacinada, ele como presidente sendo vacinado pelo então governador José Serra, né? E agora ele se deixa vacinar pelo seu vice, Geraldo Alckmin, que ao contrário de Serra, Alckmin é médico, né? Então ele se deixa vacinar por Geraldo Alckmin em público. As pessoas falam: mas para que tanto estardalhaço? Exatamente porque isso faz parte de uma campanha de vacinação. Se Lula aceita se vacinar, significa que ele concorda que a vacina é segura, que vai salvá-lo, né, do perigo e que por conta disso ela merece ser incentivada para todo mundo. Uma outra coisa também, o Diego, é que no meio desse furdúncio, o Zé Gotinha, que é o grande, né, mascote da vacinação contra poliomielite, né, vacinação infantil, né, doença que a gente chegou a erradicar no Brasil, ele foi condenado ao ostracismo, ao esquecimento na gestão Jair Bolsonaro e agora passa a ser novamente resgatado como ícone, como símbolo de campanhas. Durante o governo Jair Bolsonaro, pelo contrário, os seguidores dele chegaram a fazer uma versão do Zé Gotinha armado, com rifles, com metralhadoras, com granadas, para mostrar, na verdade, que o objetivo do governo não era salvar vidas, mas tirá-las. E Sakamoto, e agora é um trabalho de reconstrução da imagem também, né, da campanha de vacinação, da importância de se vacinar, porque, é claro, esse negacionismo trouxe consequências práticas, porque a gente pouco tem atingido as metas de vacinação em todas as faixas etárias, as crianças deixaram de ser levadas por muitos pais ou responsáveis, né, para serem vacinadas, adultos que deixaram de se vacinar e outras pessoas de todas as idades que, por conta desse negacionismo e dessas fake news, acreditaram nessas notícias falsas e não estão comparecendo aos postos de saúde. Agora é um trabalho de reverter, né, aquilo que foi jogado na cabeça das pessoas. É muito doido, Diego, porque o Bolsonaro ele deixou um legado de morte que vai levar muito tempo para a gente poder, digamos, demolir esse legado, né? Esse legado de morte de Bolsonaro, essa herança maldita de Bolsonaro, ela vai levar muito tempo para ser refeita. Qual que é essa herança maldita? É exatamente o negacionismo para as vacinas. A gente fala da Covid, mas como você bem colocou, o problema é mais embaixo. O problema é que essa questão da Covid, os infectologistas e os imunologistas e os cientistas falavam isso. Olha, o problema não é só a Covid, o problema é que a desconfiança sobre vacinas que está sendo colocada pelo governo vai se fazer sentir em outras doenças e outras campanhas de imunização. Você teve uma queda significativa da imunização, mesmo para poliomielite, para sarampo, né, para outras doenças que são tão fáceis de erradicar, gente, mas que precisam o quê? De vacina, precisam da dedicação, que pais levem seus filhos. E isso é pior ainda, porque assim, é o que o Lula falou, né? Uma coisa é seu próprio pai, na verdade, falou: não quero, mas a outra coisa é você colocar em risco a vida dos seus filhos por conta desse tipo de comportamento. E para terminar, é interessante e curioso, porque inicialmente, muitos anos atrás, o negacionismo no Brasil, você tinha um negacionismo forte em alguns grupos de esquerda, que na verdade se negavam por questão, não, porque grandes laboratórios, grandes indústrias farmacêuticas, nós somos contra, é para ganhar dinheiro, ela vai atingir minha saúde. Então você tinha alguns grupos mais radicais da esquerda que não queriam se vacinar. Então, só que acontece o seguinte, com o Bolsonaro, né? Realmente, o Bolsonaro conseguiu tomar desses grupos radicais da esquerda esse argumento e essa discussão sobre a vacina, e no final das contas, hoje, o negacionismo anti-vax, anti-vacina no Brasil, é de direita. Pois é, e é um movimento mundial, né? Não é um movimento exclusivo aqui
do Brasil. Esse crescimento da extrema-direita levou, né, esse movimento anti-vacina a ganhar corpo, inclusive aqui, né, Sakamoto? Não, o interessante desse movimento de extrema-direita mundial é que em cada lugar você tem uma justificativa para que a vacina não seja dada. Tem algumas que são justificativas globais, e uma delas é a justificativa do que os chineses colocaram pequenos chips microscópicos dentro da vacina para a Covid e para poder monitorar os pensamentos das pessoas. Olha o nível de loucura, galera. Olha o nível de loucura do povo. Mas tinha gente que acreditava, né? Tanto que acreditava que cavaleiros templários e bilionários pedófilos tinham se aliado com os laboratórios chineses para controlar a mente das pessoas, né? Agora, o fato é que esse tipo de loucura, ela é global, mas cada país tem a sua loucura, cada país, cada extrema-direita em cada país, ela tem o seu discurso diferente para evitar a questão da vacina, né? Desde o mais básico, de que a vacina ela vai contra a liberdade individual das pessoas, o que é um absurdo, porque a liberdade individual está dada. A questão é que existe também uma liberdade de dignidade coletiva, né? Existe um ponto em que o indivíduo não pode ser o causador de mal para toda a sociedade. Né? E é isso que o Bolsonaro queria, que ele queria que os seus seguidores se abraçassem na ideia de que a sua liberdade individual de não querer se vacinar, às vezes por birra ou por qualquer outra bobagem, era maior do que esse desejo de proteger a coletividade. É engraçado que na França, muita gente de esquerda tem esse mesmo argumento, não, é minha liberdade, tudo. Então, a extrema-direita, a extrema-esquerda, alguns pontos do mundo vão usando esse argumento aqui e ali para poder evitar a vacina. O fato é que vacina evita mortes. E no Brasil a gente está tendo aumento de mortes em doenças que antes estavam controladas por conta desse comportamento. Que os pais e mães e responsáveis pelas crianças, né, botem a mão na consciência, né? E, por favor, leve seu filho, sua filha para se vacinar, atendam ao chamado das campanhas.